do STJ? Vem comigo se informar. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botão aqui inscrever-se, já se inscreve de uma vez, não te custa nada e você vai ficar bem informado sobre seus direitos. Dom João, quando veio a residir no Brasil, criou a chamada Casa de Súplica, que era uma espécie de instância superior que existia em Portugal, e ele decidiu criar aqui também. Depois, durante o regime monárquico, a lei de 18 de setembro de 1828 criou o Supremo Tribunal de Justiça. Cumprindo a previsão contida na Constituição de 1824, o STJ sucedeu a Casa de Suplicação do Brasil. Já o STF, inicialmente, ele foi criado pelo decreto número 848 de 1890. Ele foi organizado como órgão de cúpula do Judiciário nos termos da Constituição Republicana de 1891. Durante os vários acontecimentos históricos do país, os dois tribunais sofreram alterações, sendo que, através da Constituição Federal de 1988, atual, foi instituído de vez o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tá? E aí reservando aí o STF a posição de órgão de cúpula de todo o judiciário e especialmente de defesa, e guarda da Constituição. Enquanto o STF é o guardião da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é o guardião da unidade do direito de forma federal, buscando uniformizar a interpretação da legislação federal. Vocês vão entender mais pra frente. O artigo 101 da nossa Constituição Federal determina que o Supremo Tribunal Federal possui ao todo 11 ministros. É só lembrar da quantidade de ministros do STF, que é a mesma de um time de futebol, que são de 11 jogadores. Já o STJ é um órgão de jurisdição sobre todo o território nacional. Isso significa que suas decisões possuem alcance em todo o país. Segundo o artigo 104 da Constituição, este tribunal é composto de, no mínimo, 33 ministros. Percebam que a expressão no mínimo abre a possibilidade que, mediante lei, seja alterado o número de membros desse tribunal. Muito bem, pessoal, mas vocês sabem como os ministros vão parar lá? No STF, o presidente da República escolhe e indica o nome para assumir a vaga de ministro. Depois da escolha, o Senado Federal irá apreciar o nome onde ocorre a chamada sabatina. Lá no Senado é competência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, emitir um parecer, uma opinião em votação secreta sobre o nome indicado. Havendo maioria absoluta, ou seja, ao menos 41 dos 81 senadores deverão se manifestar favoráveis ao nome da autoridade indicada para ocupar a vaga de ministro do STF, para aprovação, O que acontece? O presidente da República nomeia o novo ministro, a partir desse momento ele será vitalício, o que significa que o cargo dura para a vida toda, mesmo que ele se aposente, continuará sendo chamado como ministro do STF. No STJ, o processo é bem parecido. Os ministros serão escolhidos e nomeados pelo presidente da República também, após serem sabatinados pelo Senado Federal e aprovados pelo voto da maioria absoluta. Só que aqui tem uma diferença. No processo de escolha dos ministros do STJ, cabe ao próprio STJ elaborar lista tríplice com nomes indicados que sejam oriundos de tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça. Essa lista tríplice é encaminhada ao presidente da República, que selecionará aquele que será nomeado como ministro do STJ, após a aprovação do Senado Federal. Pessoal, reparem que essa é uma outra diferença. Enquanto o presidente indica diretamente alguém para o STF, no STJ existe a chamada lista tríplice, em que o presidente da República irá escolher o ministro, mas dentro daquelas opções que o próprio STJ indicar. Já em relação aos requisitos para ingressar como ministro do STJ, é preciso ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 35 e menos de 65 anos, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Enquanto que no STF é preciso ser brasileiro nato, ter mais de 35 e menos de 65 anos, ser cidadão, desfrutando seus direitos políticos, ter também notável saber jurídico e reputação ilibada. Uma perguntinha, vocês notaram alguma diferença entre os requisitos? Pois é, o STJ permite o ingresso de brasileiros natos e naturalizados. Já o STF permite apenas brasileiros natos. Isso é determinado na nossa Constituição Federal. E aí uma outra pergunta que essa é bem interessante. Os cargos de ministros só podem ser ocupados por quem é formado em direito?
respirem, porque essa parte é controversa, porque vocês viram que um dos requisitos é o notável saber jurídico, mas esse requisito ele pode ser alcançado por qualquer outra pessoa, né? Um administrador, um economista, um médico, um dentista, desde que tenha profundo conhecimento jurídico e legislativo. Inclusive já houve um ministro médico, né? O médico Cândido Barata Ribeiro, nomeado pelo presidente Floriano Peixoto em 1893, em razão da vaga aí ocorrida com o falecimento de Barão de Sobral, né? E aí ele tomou posse em 1893. Agora, por que isso é complicado? Porque por mais que na teoria seja possível a nomeação, na prática é muito difícil ocorrer. O próprio Barata Ribeiro é um exemplo disso, porque o Senado da República, em uma sessão secreta em 1894, negou a aprovação do nome, né, do Barata Ribeiro para o cargo. Então houve um parecer da Comissão de Justiça e Legislação que considerou desatendido o requisito de notável saber jurídico logo após 10 meses de ocupação do cargo. Então, apesar de não estar escrito literalmente que eu preciso ter a formação em direito, muitos autores e juristas entendem que, por esse parecer de 1894, o notável saber jurídico implica em formação acadêmica em direito, mas isso não é um consenso. E agora vamos ver quais são as competências desses tribunais. Essa é uma parte do nosso tema que é um pouquinho mais técnico, por isso mesmo é até muito cobrado em concurso, mas o nosso objetivo não é esse, né? Nós queremos que você se informe de uma forma simples sobre esses tribunais. Então eu vou destacar aí as principais competências. As competências do STF dividem-se em competências originárias, que são aquelas ações ajuizadas diretamente no STF, sem passar por nenhuma outra instância do Poder Judiciário. Entre elas está a possibilidade de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental. O STF também processa e julga originariamente, ou seja, o processo começa lá, as mais altas autoridades da República detentoras de foro especial, como o presidente da República, o vice-presidente e os membros do Congresso Nacional, inclusive nos crimes comuns. Também tem as competências recursais, que são aquelas ações que chegam ao STF em razão de algum recurso apresentado perante decisão de um outro órgão do Poder Judiciário. Dois tipos aí de recursos chegam ao STF, o recurso ordinário e o recurso especial. Eu não vou entrar, pessoal, nas questões técnicas desses recursos, tá? Mas são recursos que se aplicam em situações processuais bem específicas. Vamos para o STJ. No STJ também se dividem as competências originárias, que são aquelas em que o tribunal é acionado diretamente, sem passar por nenhuma outra instância anterior. Ele julga os crimes comuns das autoridades de Estado, como, por exemplo, governadores de estados e do Distrito Federal, além dos desembargadores dos tribunais de justiça e demais tribunais estaduais, como os tribunais de conta de Estado. O STJ também irá processar e julgar originariamente mandado de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha e do Exército, né, e da Aeronáutica, ou do próprio tribunal. O STJ também julgará conflitos de competências entre tribunais, além de determinados remédios constitucionais, como o habeas corpus, né, nas situações, é claro, que forem descritas pela Constituição. E também tem a competência recursal. Então o STJ julga em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados e do Distrito Federal, e também os recursos ordinários nas situações descritas na lei e na Constituição. Não esquece de curtir esse vídeo, que ajuda muito o nosso canal a crescer e esse conteúdo chegar a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!